Amar exige coragem, odiar é para covardes. Erich Fromm foi um psicanalista e filósofo do final do século XX. No seu livro A Arte de Amar, ele disse assim: amar é um ato de coragem, não de covardia. Quando ele diz essa frase, ele fala no seguinte contexto: aquele que ama é alguém que vai investir no outro sem saber ou mesmo sem desejar que haja um retorno para ele. Então, o amar exige a coragem de você sair de dentro de você, dentro do que você é, de suas angústias, e chegar até o outro e então amar, fazer o bem, estar com o outro, desejar o outro e estar ali. Mas amar, segundo Fromm, também significa que você está disposto, se for o caso, a perder aquela pessoa a quem você ama, ou aquele grupo a quem você ama. Essa possibilidade existe no amor. Eu posso amar alguém e eu não posso, às vezes acontece de eu não ter essa pessoa comigo para que esse amor seja recíproco. Então, o amor, ele enfrenta, e nisso ele é corajoso, ele enfrenta essa situação de perder aquele a quem você ama e não estar com essa pessoa. Mas o amor continua sendo o amor por essa pessoa. Nesse sentido, ele diz que amar é um ato de coragem. É para os corajosos. Quem é covarde não vai amar. Vai ficar no seu próprio egoísmo, não vai ter que se submeter às possibilidades do sofrimento de amar e vai viver assim. Um teólogo também do século XX, ele diz que amar é você estar disposto a sofrer. Não é possível amar sem sofrer. Esse foi o C.S. Lewis. E eu li um texto do apóstolo Paulo em Filipenses 2:1, que tem uma frase que, quando eu olhei e observei um pouco melhor, é fantástica. Paulo diz em 2:1, Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, a frase que me chamou a atenção é se em Cristo, se há alguma consolação de amor. Essa frase, essa palavra consolação, ela também significa encorajamento. Encorajamento vem de coragem. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é: se em Cristo existe a coragem de amar, o encorajamento para amar. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o mesmo que Erich Fromm falou, claro que muitos séculos depois dele. Amar exige coragem. Amar é um ato em que você deve estar encorajado, disposto a amar. Amar, portanto, não é uma coisa simples, até porque existe um egoísmo latente dentro de cada um de nós. E romper esse egoísmo para amar é algo que devemos e podemos fazer. É algo que o apóstolo Paulo nos aconselha nesse texto. Se há em Cristo alguma coragem para amar, e claro que há. Em Cristo encontramos essa coragem para amar as pessoas, assim como Cristo fez durante sua vida. O que é amar nesse sentido da coragem? Amar tira você de seus próprios preconceitos. Muitas vezes, por conta da nossa criação, os pais que nos ensinaram assim, a igreja que nos ensinou assim, nossos amigos, os amigos da infância, da adolescência, da juventude que nos ensinaram assim. Muitos preconceitos foram colocados dentro de nós e eles foram internalizados por nós. Esse é o segmento natural que a gente tem no crescimento.
nós assumimos muitos preconceitos. Não é que vieram de nós, foram internalizados por nós. Nós recebemos de pessoas em quem confiamos, de pessoas em quem amamos, mas que tinham também seus preconceitos. Então, amar é você conseguir romper esses preconceitos que muitas vezes há dentro de você. Ao decidir amar, você começa a perceber que os preconceitos que foram internalizados, eles devem ser superados. Você deve vencer esses preconceitos, ou seja, tirá-los para fora da sua vida, tirá-los para fora do campo dos seus sentimentos. E isso é o mais difícil. Às vezes, até pela razão, é fácil eu vencer o preconceito e tudo mais, mas a questão é o sentimento. É o sentimento. Você que é pai e mãe de um jovem, uma jovem, você tem preconceito, você é branco, tem preconceito contra negros. Aí você pensa assim, não, todo mundo é igual e tá tudo certo. Só que aí, seu filho ou sua filha começa a namorar uma pessoa negra. E aí vem te apresentar. Aí é a questão do sentimento. O sentimento de preconceito vai continuar ou você vai aceitar isso, superar seu preconceito e amar aquele que pode ser seu genro, sua nora. Essa a questão. Aquele que ama tem a coragem de vencer os sentimentos de preconceitos que foram internalizados. Essa é a coragem de amar, é a coragem de se mudar. Né? E isso é algo interessante. O covarde não precisa amar. Precisa gostar apenas dele, é o egoísmo natural, latente. Mas não precisa amar o outro, porque ele pode continuar com seus sentimentos de preconceitos a vida inteira, morrer com eles. E para ele vai estar bom. Só que isso significa covardia. Não foi capaz de vencer os próprios preconceitos que carregava. Amar exige coragem de mudar os preconceitos. Eu fui criado de tal forma que eu tive muitos preconceitos na minha vida por conta daquilo que eu internalizei, né, na minha criação. Eu tinha preconceito terrível contra pessoas que eram usuárias de drogas, principalmente na minha época, a maconha era mais difundida. Naquela época a gente nunca ouviu falar de crack, era maconha. Então as pessoas que eram usuárias de maconha, eu tinha um preconceito danado, não queria ter contato com elas, não queria estar com elas, nem conversar, nem nada. Tinha preconceito contra as pessoas que eram das religiões afro, como candomblé, a macumba. Eu tinha um preconceito danado, eu não queria saber dessas pessoas, nem conversar com elas. Tinha preconceito contra, em termos religiosos, contra os católicos, tudo mais. Tinha preconceito contra favelado, eu nunca entraria numa favela. Tinha preconceito. Foram preconceitos que adquiri, mas que tive, por conta de estar em Cristo, eu tive que ir me repensando, refazendo. Não é assim. Tinha preconceito contra os gays, não é assim. Em Cristo eu disse, eu preciso mudar, tal. E muitas coisas eu mudei. Não, hoje tenho contato, não tenho preconceitos em relação a essas pessoas. Mas foi um processo de mudança, de ter a coragem de mudar. Amar tira de você também os grupos que o seu grupo religioso e social colocou dentro de você. Todos nós pertencemos a grupos.
Não há como ser o isolado numa sociedade. A religião é um dos grupos mais fortes na vida da gente. Mas há outros grupos também são, por exemplo, grupos políticos podem ser fortes na vida de determinadas pessoas. Grupos sociais também podem ser fortes, aí depende de cada um. Mas eu quero falar aqui mais desses grupos religiosos, que é a minha área. Sou pastor, né? Afinal de contas. Os grupos religiosos têm uma força muito grande em criar preconceitos dentro de nós. Por quê? Porque o que vem do grupo religioso geralmente é denominado como sendo vontade de Deus, palavra de Deus. É assim que Deus quer que a gente viva, é assim que Deus quer que a gente pense. E eu poderia dizer que esses grupos ensinam assim, olha, Deus quer que você odeie tais pessoas. Aqueles outros grupos, geralmente são os grupos ou concorrentes, em termos de religião, ou aquelas pessoas que na nossa tábua de moralidade não estão fazendo certo. Então, grupos se dedicam a coisas que nós consideramos imorais, né? E o grupo religioso tem muito disso, de colocar preconceito. É raro você ver um grupo religioso que não discrimina, é raro você ver um grupo religioso que não ensina essa aceitação de todos, como as pessoas são. Sempre está colocando barreiras, sempre, para a gente se isolar. Agora, se eu decido amar as pessoas, se eu decido que meu coração, meus sentimentos e meus pensamentos vão convergir para eu me tornar amigo delas, para eu encorajar essas pessoas, para eu dar a minha mão de apoio. Se eu decido amar, então eu vou ter que romper com os preconceitos que a minha igreja, que meu grupo religioso me ensinou. Eu vou ter que ter essa coragem para poder amar as pessoas. Se você amar aqueles que seu grupo religioso não ama, não gosta, você vai sempre receber repreensões da igreja a qual você pertence, do grupo ao qual você pertence. Sempre. Você não pode se associar com essa gente. Você não pode conversar com esse tipo de pessoa. Você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. E isso geralmente é assim. Quantas histórias eu já ouvi de igrejas na qual se procurou introduzir determinado grupo, às vezes pessoas faveladas, às vezes pessoas mais pobres, pessoas que tinham alguma coisa dentro da igreja, e a liderança chegou para as pessoas que estavam introduzindo estas e disse, olha, não traga mais esse tipo de gente aqui, porque eles estão perturbando a nossa vida, estão perturbando a nossa situação. Quantas vezes? O grupo religioso, ele tem seus próprios preconceitos, e ele passa isso para o grupo, como se fosse natural. E não só natural, gente, como se fosse Deus a dizer que não se deve fazer. A covardia é você não ama ninguém que o grupo não gosta, e você fica sempre odiando também. Está errado, esse tipo de gente não vou nem conversar com essas pessoas, vou colocar essas pessoas de lado. Aí é covardia. Você se conforma, você aceita, você repreende quem faz diferente e você é parte do mesmo preconceito, tudo mais. A coragem está em amar aqueles que seu grupo religioso não gosta, que tem preconceito. De amar, e quando eu falo amar, é chegar até essas pessoas, é ser amigo dessas pessoas, é compartilhar a vida com essas pessoas. Não estou dizendo que você tenha que ter o mesmo comportamento, não vai ter, você tem seus princípios, você tem sua vida.
Mas amar implica em vencer esses preconceitos que o grupo religioso dá. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no mês que está tratando da questão da violência contra a mulher. O mês na qual está se vendo a questão do feminicídio, ou seja, do assassinato de mulheres que de alguma forma estão na família, estão nesse contato do que deveria ser o amor familiar. Muitas mulheres morrendo por conta de seus companheiros, ou por separação, divórcio, ou por brigas, ou por diferenças, ou por ciúmes. Alguma coisa está acontecendo. E estes homens, que deveriam ser os protetores das mulheres, são os que estão matando. É muito feminicídio. Aí, vai no grupo religioso da igreja e tem sempre aquele ensino. Não, mulher é para ser submissa, mulher é para obedecer ao marido, mulher é para ficar quieta e aceitar tudo. Mulher, se precisar, você levanta a mão e dá mesmo nela, esse tipo de coisa. O grupo religioso, a igreja acaba passando isso. Olha, a mulher é submissa a você, você tem direito, você marido, né? Tem direitos sobre a mulher. Então, ela que não ouse levantar a voz, ela que não ouse te desobedecer, ela que não ouse sair do seu lugar de submissão. E isso, gente, o amor rompe com isso. Porque o amor de um marido por uma mulher, conforme Deus ensina, é um amor de igualdade, não de superior e inferior, não de quem manda e submissa. É um amor de igualdade. Só que a igreja não ensina isso, não ensina o amor de igualdade. Ensina sempre a submissão da mulher. Daí, tantos casos de evangélicos nas quais a mulher é morta, a mulher sofre violência, etc. A mulher sofre estupro e tantas outras coisas. Por quê? Porque às vezes a igreja ensina que o lugar da mulher é o lugar da inferioridade. Se você ama, você tem que vencer os preconceitos que a sua igreja muitas vezes lhe ensinou. Você precisa ter a coragem de romper nessa questão com sua igreja. Nessa questão. Você não vai romper em outras questões que você acha correto. Mas nessa questão e em outros preconceitos você vai ter que romper. Agora, isso exige coragem. Porque se você romper, você vai ser criticado. Amar tira você da sua zona de conforto. Essa é outra verdade. Toda vez que você ama, você sai da sua zona de conforto. Se você não quer sair do seu lugar de conforto, não ame ninguém. Fica na sua. Né? Viva seu egoísmo pessoal, mas amar tira você. Toda vez que você amar pessoas, você vai internamente ter angústias, você vai muitas vezes sentir sozinho. Alguns amigos que estavam com você vão dizer, não, você não serve mais para nós, você está com aquele grupo agora, você está conversando com aquela gente. Não, você não serve mais para nós, você está ajudando aquela gente lá. Isso é a coragem de viver por amor. Como disse Erich Fromm, como disse Lewis, como disse o apóstolo Paulo. Amar. A covardia nunca se aventura a mudar. A coragem, sim. A coragem te leva a amar. Por isso que eu proponho para você hoje é que você tenha coragem de amar. Ame os diferentes. Sabe aquele grupo que você tem preconceito? Veja dentro de você, nos seus sentimentos, se você consegue superar isso e amar aquele grupo. E quando eu digo amar aquele grupo, é chegar junto de pessoas daquele grupo e se tornar amigo delas. E conhecer a história delas. E compartilhar um pouco sua vida com elas. Tenha a coragem de amar. Deus os abençoe a sermos corajosos no amor.